Loucura total. Paquetá é o nome do sucessor do Gerson, Pedrão. Vamos falar sobre isso, negócio fechado e anunciado. Várias outras notícias do Flamengo diretamente aqui da Copa do Mundo de Clubes nos Estados Unidos. Você que tá aí, toca aí, meu parceiro e minha parceira. Tocou? Então vem comigo, Rubro-Negro. Vamos às notícias do Flamengo, torcedor rubro-negro. O chaveamento da Copa do Mundo de Clubes já está definido, torcedor do Flamengo. Pois é, do lado esquerdo do chaveamento nós temos Palmeiras e Botafogo. O confronto esse vai ser realizado no dia 28 de junho, famoso amanhã. Benfica e Chelsea no dia 28 de junho, famoso amanhã também. No dia 29 de junho, teremos Paris Saint-Germain e Inter Miami de Lionel Messi. Também no dia 29 de junho, Flamengo e Bayern de Munique. Espero que o Flamengo vença esse jogo, né? Em Miami. No dia 30, Inter de Milão e Fluminense. Manchester City e Juventus. E Al Hilal, melhor dizendo, tá? Não é Juventus, não. E no dia 1º de julho, Borussia Dortmund e Monterrey e Real Madrid e Juventus. Esses são os confrontos a serem definidos aí nessa próxima semana que estaremos adentrando, o Flamengo jogando depois de amanhã. Tá chegando a hora do vamos ver, não tem mais jeito, hein? Flamengo vai ter que ir pra cima dos alemães e garantir essa vitória. Agora, uma situação que eu queria conversar aqui com você, torcedor rubro-negro, que eu sinceramente não consigo entender, é que vão fazendo cara a cara, Manuel Neuer ou Rossi, Gerson ou Kimmich, porque isso, porque fulano ou Beltrano. Aí parece que deu 11-0 pro Bayern de Munique, botaram que todos os jogadores do Bayern são melhores que os jogadores do Flamengo, o que eu discordo, não acho que é bem por aí. Entretanto, esse negócio de cara a cara, isso aí não resolve nada. O futebol é um esporte coletivo. Não é um esporte individual. O jogador não é igual o FIFA, que é cartinha. A minha cartinha é mais forte que a sua, então logo a minha vai ganhar da sua, porque isso, porque aquilo. Isso não existe, gente. Aí grandes emissoras fazendo aí comparações de Flamengo com Bayern de Munique. Eu sinceramente discordo desse modelo aí de cara a cara, beleza? 6 jogadores do atual elenco do Flamengo já enfrentaram o Bayern de Munique ao longo da sua carreira. Danilo, Alexandro, Alan, Jorginho, Everton Cebolinha e Juninho. No próximo domingo, eles reencontram o clube alemão em mais um desafio pela Copa do Mundo de Clubes, só que agora com o manto rubro-negro. Curiosamente, Juninho é o único jogador do Flamengo que já balançou as redes contra o Bayern. E foi feito, e o feito aconteceu nas categorias de base, né? Em 2014, vestindo a camisa do Atlético Paranaense, ele marcou o gol da vitória no torneio Sub-20 disputado na Suíça, conquistado pela equipe brasileira, rapaz. Pois é, não foi quando o Juninho jogava lá no Karabag, não. Por mais que ele tenha feito gol contra o Bayern, foi o Bayer Leverkusen, não foi o Bayern de Munique que ele conseguiu esse resultado. Mais de 35 mil ingressos já foram vendidos para Flamengo e Bayern de Munique em Miami. O estádio Hard Rock Stadium tem capacidade para 65 mil torcedores de nação rubro-negra. Então é muita gente aí que vai estar presente lá para esse jogo, muita gente comprando ingresso em cima da hora, muita gente que foi no jogo da Filadélfia está viajando para Miami. Você que tem condições, tem dinheiro, tá com tempo, vai para Miami para conferir esse jogo do Flamengo, porque o Flamengo precisa, né? É uma necessidade do seu apoio. Quanto mais apoio, maior a chance do Flamengo avançar às quartas de final dessa Copa do Mundo de Clubes. Falando agora sobre SAF, algo que eu espero que nunca aconteça no Clube de Regatas do Flamengo.
64,3% dos torcedores do Flamengo entrevistados pela Atlas Intel são contra o clube virar SAF. É o clube em que mais torcedores rejeitam esse modelo de SAF. Até porque a SAF, no Brasil, ela foi criada, não foi criada com o intuito de incentivar, porque os clubes, né, virarem empresas e coisa e tal. Não. A SAF foi criada no Brasil no intuito de salvar clubes que estavam à beira da falência ou clubes que já estavam falidos, como Botafogo, como Cruzeiro, como Atlético Mineiro, como Vasco da Gama, entre outras equipes do futebol brasileiro. Para isso que foi criada a SAF. Ela não foi criada vamos incentivar para melhorar o futebol, não. Foi para salvar clube falido, que não tem capacidade, com as próprias pernas, como fez o Flamengo, de se reestruturar financeiramente falando. Para isso que foi criada a SAF. Então, assim, pensando por esse lado, o Flamengo não precisa de SAF. O Flamengo é um clube muito bem consolidado, financeiramente falando, graças à sua torcida. E em função da sua torcida, consegue patrocinadores, ganha mais dinheiro da televisão, naturalmente, porque gera mais receita, gera mais audiência. Entrando mais dinheiro, tem os melhores times, ganha as principais competições, Campeonato Brasileiro, Libertadores, ganha as premiações de Copa do Brasil, entre outros. Então não é necessário o Flamengo de forma alguma virar SAF, e eu sou totalmente contra a esse tipo de ideia. Os 20 clubes brasileiros com mais lojas oficiais no país, né, e até fora do país. Só o Flamengo tem 184 lojas. Em segundo é o Vasco, com 41. É uma distância enorme do Flamengo para o segundo. Palmeiras 35, Fluminense 33, Corinthians 32, Atlético Mineiro 24. Aliás, o Corinthians é só ladeira abaixo. Noticiário aí, parece que a Polícia Federal denunciou o Corinthians aí, negócio de sonegação de imposto. Ih, rapaz, tá um monte de problema aí no Corinthians. Se levantar tudo que tem aí, a capivara toda desses dirigentes do Corinthians aí, não fica um. Ex-treinador lendário do Arsenal, Arsène Wenger, revelou surpresa com o desempenho do Flamengo sob o comando de Filipe Luís e comentou o aguardado confronto contra a equipe alemã do Bayern de Munique, marcado para o próximo domingo, no dia 29. Em entrevista à equipe alemã, o francês apontou o Bayern como favorito, mas destacou a qualidade do time rubro-negro e projetou um duelo equilibrado. E ele fala: o Flamengo tem uma maneira muito interessante de jogar. Pode ser um grande desafio para o Bayern, falou Arsène Wenger, técnico lendário da equipe do Arsenal, que ganhou aquele troféu lá invicto, né? Com o Arsenal, com Thierry Henry, Vieira, né? Aqueles franceses todos maravilhosos, como diz Luiz Roberto, né? Que chegam tabelando. E ganhou lá, é ídolo lá do Arsenal. Vinícius Júnior, cria do Flamengo, abre o jogo sobre reencontro com o Flamengo e se declara ao Real Madrid. Escolhido como craque do jogo, atacante brasileiro não responde sobre as críticas recebidas e revela fome para conquistar a Copa do Mundo de Clubes. Abre aspas. Não quero ir para casa tão cedo, disse o Vinícius Júnior. E ele falou o seguinte: está muito longe a semifinal. Tem que pensar passo a passo ainda. O próximo passo é jogar contra a Juventus. E o Flamengo tem que ganhar os jogos dele. Mas deseja a maior sorte do mundo para o Flamengo. E que a gente possa seguir muito firme e chegar até a final dessa competição, disse o Vinícius Júnior, torcendo aí para o Flamengo chegar o mais longe possível. E tem até um possível encontro entre Flamengo e Real Madrid numa semifinal desse torneio, né? Para isso, o Flamengo teria que fazer um feito histórico, né? Não só eliminar o Bayern de Munique, mas como eliminar o PSG, e aí na semifinal enfrentaria o Real Madrid lá em Nova York, tá? O Flamengo enfrentaria a equipe do Real Madrid
lá em Nova York, beleza? Seleção da fase de grupos do Mundial é montada, com a presença de jogador do Flamengo, hein? Temos aí no gol o goleiro Bono, o marroquino que defendeu um pênalti contra o Real Madrid nos últimos minutos da partida. Na linha defensiva, lateral esquerdo, tem o Ati-Nouri, que é jogador do Manchester City. Zaga, Barbosa, do Botafogo, e Otamendi, do Benfica. Na lateral direita, Hakimi, Achraf Hakimi, do PSG. Mais à frente, na dupla de volante, Deossa, do Monterrey, e Jorginho, do Flamengo. O único jogador do Flamengo entre todos esses. Caindo pelo lado esquerdo, John Arias, meio-campista amador, Yildiz, da Juventus, e do lado direito, Olise, do Bayern de Munique, que vai enfrentar o Flamengo. No ataque, Igor Jesus, do Botafogo, que foi o autor do gol da vitória alvinegra em cima da equipe do Paris Saint-Germain, beleza? Ibson, ex-jogador do Flamengo, na minha opinião, ídolo do Flamengo, pelo menos da minha geração, quando eu era pequeno, né, e o Flamengo tinha times ali paupérrimos, e era o Ibishow que salvava o Flamengo. Falou, ele que é técnico, né, do Amazonas, falou o seguinte sobre o confronto entre Flamengo e Bayern de Munique. Todo mundo sabe que eu sou flamenguista. Vamos enfrentar o Bayern. É uma dificuldade muito grande. O Bayern tem grandes jogadores. É uma equipe sensacional. Mas tenho certeza de que vamos passar, falou o Ibson, demonstrando confiança no Flamengo. Com o Felipe Luiz no comando técnico do Mengão, Flamengo é o time que menos perdeu entre as principais ligas do mundo, considerando o período desde que o treinador assumiu o time, em outubro de 2024, o Flamengo tem apenas 3 derrotas em 50 jogos com o técnico à beira do gramado. Só o Galatasaray da Turquia tem o mesmo número de derrotas, mas com menos jogos, cerca de 44 partidas disputadas pelo clube turco. Então é um trabalho maravilhoso do Felipe Luiz à frente do Flamengo. Apesar de alguns torcedores do Flamengo, eu não consigo entender, criticarem. Criticar tudo bem, pode criticar à vontade, eu critico de vez em quando aqui o Felipe Luiz, mas pedindo a demissão do Felipe Luiz, falando que é estagiário, porque é isso, porque é aquilo, uma verdadeira vergonha, na minha opinião. Está definido o uniforme que o Flamengo vai utilizar diante da equipe do Bayern de Munique. Contra o Bayern, o Flamengo jogará com a camisa rubro-negra, calção preto e meião rubro-negro. Mesmo uniforme das 2 primeiras partidas do Flamengo na Copa do Mundo de Clubes, do confronto contra o Esperance Tunísia e também do confronto diante da equipe do Chelsea. Portanto, o Flamengo predominantemente de uniforme rubro-negro, galera. E eu gosto dessa skin do Flamengo. Eu sei que o uniforme tradicional do Flamengo é com calção branco. Entretanto, eu gosto quando tá todo de preto e vermelho. Acho que fica lindo, fica imponente, fica, sabe, uma parada assim, diferente do Flamengo. Então gostei bastante desse uniforme do Flamengo. E vão para dentro deles, que essa camisa é pesada, e vamos tentar ganhar do Bayern de Munique. Diego Alves, em entrevista à Flamengo TV, comentou sobre o atual goleiro do Flamengo, Agustín Rossi. Ele disse o seguinte, abre aspas para ele: ele representa muito bem essa camisa pesada, que é a de goleiro do Flamengo. A torcida pode ficar tranquila que a camisa está em boas mãos, falou Diego Alves, ex-treinador do Flamengo, que está aqui, ex-treinador, ex-goleiro do Flamengo, que está aqui nos Estados Unidos, realizando uma cobertura em conjunto com a Cazé TV. Pois é, parabéns ao Diego Alves, né? Que bom que ele passa esse bastão pro Agustín Rossi, e tem muitas características do Diego Alves no Rossi, né? Essa questão da cera, as grandes defesas, né? Essa situação toda é bem bacana. Léo Ortiz deu entrevista ao Globoesporte.com e falou sobre o Bayern de Munique. E ele disse o seguinte: o Bayern tem grandes jogadores, assim como o Flamengo. O Kimmich é um que eu gosto de acompanhar, um jogador de muita técnica, muita entrega e, claro,
não tem como não mencionar o Harry Kane, um dos melhores atacantes do mundo nos últimos anos. Além de finalizador, contribui com assistências e sabe jogar fora da área. Pois é, vai ser um dos papéis do Léo Ortiz, justamente parar Harry Kane, a ver também qual será a zaga titular que o Filipe Luís vai mandar para dentro do campo. Tem tudo isso também, todos esses ingredientes aí nessa situação. O Danilo deu uma entrevista coletiva hoje diretamente do hotel do Flamengo. Hoje a parada foi diferente, a entrevista coletiva foi no hotel do Flamengo, ali por volta das 2 horas da tarde, horário de Brasília, e o treinamento será às 6h45, horário de Brasília, diretamente lá do ESPN World of Sports, enfim, do complexo esportivo da ESPN, que é gigantesco, tem 30 campos, o Bayern de Munique está treinando lá também. Eu vou pro treino do Flamengo daqui a pouquinho para trazer as informações aqui naturalmente para vocês. E o Danilo, respeitosamente lógico, discordou de Bruno Henrique sobre a afirmação do Bayern ser muito melhor que a equipe do Chelsea. E o Danilo disse: não acredito que o Bayern seja um time muito melhor que o Chelsea. Vou discordar do Bruno Henrique na parceria. O que pode acontecer é que o Chelsea é um time mais físico. O Bayern é um time mais técnico e experiente que o Chelsea, falou o Danilo em entrevista, beleza? Bom, a opinião do Danilo, cara, o Danilo dá sempre entrevistas maravilhosas, deu resposta em inglês, e ele é sincero, ele fala o que está dentro do coração dele, ele se posiciona como tal, como líder, né, desse grupo de jogadores do Flamengo. Enfim, são sempre boas as entrevistas que o Danilo dá à imprensa. Pelo menos eu gosto bastante. Sempre que ele tem algo a falar, ele fala algo interessante, beleza? Fluminense é o time brasileiro com menor chance de se classificar para as quartas de final da Copa do Mundo de Clubes, diz supercomputador da Opta. O Palmeiras é o que tem mais chances contra o Botafogo, 55,81%. Depois o próprio Botafogo, com 44,19%. O Flamengo é o terceiro, com 23,3%. E o Fluminense é o quarto, com 15,64%. A ver qual será o desempenho das equipes brasileiras. Já pensou? Todos sobrevivem? Não tem como, né? Porque tem Palmeiras e Botafogo. Mas 3 avançam às quartas de final do Mundial de Clubes, seria realmente bem bacana, bem interessante, beleza? Vamos lá, minha galera. Lucas Paquetá, cria do CT do Urubu, acredita que o melhor lugar para recomeçar a sua carreira é no Flamengo, aponta o jornal britânico The Sun. Pois é, e tem informações sobre isso. Segundo o Léo José, Flamengo trata a negociação com o West Ham para contratar Lucas Paquetá como possível, porém dificílima. Segundo o jornal inglês The Sun, o meia está avaliado em 30 milhões de libras, que dá mais ou menos 225 milhões reais, 225 milhões e 800 mil reais. Os Hammers, como é conhecido o West Ham lá na Inglaterra e em Londres, pagaram 43 milhões de euros ao Lyon para comprar o brasileiro em agosto de 2022. Staff de Lucas Paquetá ofereceu o jogador mais querido no início do ano. José Botto, entretanto, não abriu negociação em função dos altos valores de transação e salário na época. Entretanto, esses valores diminuíram, pessoal. E o Flamengo deseja Lucas Paquetá para o lugar do Gerson. Vai lembrar que vai pingar 25 milhões de euros à vista na conta do Flamengo pela saída do Gerson ao clube russo, e tem dinheiro de premiação do Mundial, essa coisa toda. Ryan Lucas é anunciado pelo Sport Lisboa. Flamengo emprestou o jogador ao clube português com opção de compra de 4 milhões de euros por 70% dos direitos dos jovens. Para mim, um erro do Flamengo, porque esse menino é muito bom de bola. Você que tá aí, se inscreva no canal, aciona o sino da notificação, deixa o teu like, tamo junto, saudações negras.